Então, eu conheci a hipnoterapia através da minha esposa. Ela viu um post patrocinado no Instagram, já me despertou uma certa curiosidade desde o início. Naquele momento da minha vida, eu tinha como se fosse alguns conflitos internos que eu vim descobrir após nas nossas sessões. Senti que eu era um pouco travado, principalmente com questões emocionais, raiva em excesso e alguns sintomas que eu tive posterior. E isso acabava puxando minha vida, como se fosse puxando minha vida para trás. Dava um certo bloqueio, eu entrava em conflito comigo mesmo. Certas situações eu acabava aumentando muito mais em questão emocional. Por exemplo, um problema que era pequeno acabava se tornando muito grande para mim. Eu acabava me estressando demais em excesso, como no trabalho, por exemplo, que me impedia bastante de fazer as atividades que eu já estava sempre habituado. Alguns estudos também, parecia que eu não sentia, não seria certo a vontade, e sim não desenvolvia. Então, foram algumas sessões, foram muito boas para mim e ao mesmo tempo também um pouco dolorosas. Não fisicamente, mas é uma experiência que eu nunca tive, fora do normal, na verdade. Chorei, eu me emocionei, eu senti coisas. É muito engraçado falar sobre isso porque eu achava que era tudo mentira, inclusive. Ali pela terceira ou quarta sessão, eu senti uma melhora muito grande. Parecia que eu era uma outra pessoa, a pessoa que eu era de fato. Eu tinha um conflito interno muito grande comigo mesmo, como se eu não fosse a pessoa que era para eu ser. Então, a partir da terceira ou quarta sessão ali, eu já tive como se fosse essa amarra solta. E basicamente eu comecei a viver um pouco mais calmo e um pouco mais feliz. A minha esposa notou uma grande melhora, principalmente após a quarta sessão. Ela notou que eu estava muito mais calmo, muito mais tranquilo, me irritava muito por problemas pequenos às vezes, era um pouco da minha personalidade, mas eu vim entender depois que, na verdade, eu tinha um conflito muito grande. Quando alguma situação parecida vinha à tona, era como se fosse um gatilho para mim. Então, esse gatilho ele foi desfeito e, por conta disso, eu acabei não ficando mais em conflito, nem na minha casa, nem na minha família e nem ao meu redor. Hoje eu não vejo nenhuma necessidade de vir a ter mais sessões. Eu acho que o meu problema foi 100% resolvido e eu não vou precisar mais. Claro, a gente também não sabe os problemas ou traumas que eu vou sentir amanhã, mas com certeza eu vou procurar novamente o Mikael, sem dúvida nenhuma. Eu já fiz acompanhamento de terapia com psicólogo padrão, né? A principal diferença que eu notei é que o psicólogo, basicamente, ele faz você chegar em respostas baseado no que você é, no que você tem. Por exemplo, no meu caso, eu era uma pessoa um pouco irritada, ele faria eu conviver e lidar com essa irritabilidade. E já no processo de hipnoterapia, o Mikael fez eu ver de onde vem essa irritabilidade e se ela é realmente do meu perfil, do meu eu. Hoje eu faço ainda um processo terapêutico com psicóloga. Quando eu comecei com o Mikael eu não fazia, mas hoje eu faço, mas eu vejo mais como um desenvolvimento pessoal. Não seria de fato um problema que eu tenho ou algo grande que eu tenho que precisa ser resolvido. Na verdade eu sempre busquei estudo, me aprimorar pessoalmente e trabalho também. Hoje a profissional que está me atendendo, ela serve mais para me ajudar ao meu desenvolvimento principal e não em algum trauma ou alguma coisa que eu tenho. E com certeza eu recomendo para todo mundo que tem algum tipo de problema, algum tipo de trauma, procurem o Mikael, que sem dúvida é uma coisa que eu vou levar para minha vida. Que tinha uma explicação para eu ser da forma e para eu agir da forma que eu agia. Então eu tinha um conflito interno muito grande e por conta disso, como se a vida toda eu aprendesse a trabalhar de uma certa forma e hoje eu viesse na contramão e batesse de frente com essa pessoa que passou 20 e tantos anos se desenvolvendo. Então eu entrava num conflito e acaba explodindo, criando um acidente interno em mim mesmo. Esse aprendizado, e além, claro, das próprias sessões, foram algo que mais me chamou a atenção nesse processo todo.